Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Zanetti Podcast. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito complexo, porque esse tema ele acaba fazendo com que aquelas pessoas mudem o humor, mudem a rotina e, infelizmente, passam a ter muitas vezes um convívio social um pouco complicado. A gente vai falar a respeito de dor. Especificamente, a dor que a gente vai ter aqui na nossa ATM. E algumas soluções que estão aí, que no final vocês vão ficar surpresos com ela. Para isso eu trouxe minha grande amiga, a Catarina. Cata, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Ti, é um prazer. Cara, a gente se conhece há um super tempo. Temos uma amizade fora da odontologia, que é mais importante. Sim, sim. Quando a gente bateu o papo e você falou do assunto, eu fiquei apaixonado, que é algo que eu acredito muito e acredito que realmente é o futuro que a gente tem. Quero que você se apresente como profissional, como pessoa, para a gente dar sequência na conversa. Vamos lá, então. Ti, é muito difícil da gente falar da gente, né? Sim. É muito engraçado. Bom, meu nome é Catarina Peixoto, sou dentista. Sou especialista em dor orofacial, disfunção de ATM. Especialista em periodontia. Sou habilitada em laser e agora estou a minha mais nova paixão, que é um tratamento alternativo para dor. Show. Que a gente vai conversar Boa, sobre gostei, ele. Gostei. Isso é importante. Boa. Então é o seguinte, se a gente pensa, né, você que é especialista em DTM, me conta aí como que começa essa dor crônica, o que ela significa para o paciente, me explica um pouquinho isso para a gente começar a construir aí esse tema. Bom, vamos lá. A gente vamos tentar falar de uma forma bem simples, Sim. Que é para todo mundo conseguir entender a gente. O que é, uma dor crônica para o paciente, tá? É aquela dor que eu tenho todos os dias. Acontece, normalmente eu tenho um problema e isso tem bem a ver com o limiar de dor do paciente. Às vezes eu tenho um problema, eu vou carregando esse problema, eu vou carregando a mochilinha, né, com um tijolinho. Cada dia eu vou colocando um tijolinho a mais naquela mochila. E de pouquinho em pouquinho eu nem vou percebendo, que é uma coisa que eu sinto todo dia. Aí eis que acontece alguma situação aonde aquela dor sai, né? Aquela dor sai do meu limite. Então ela começa a extrapolar. Aí eu começo, nossa, hoje eu acordei com uma dor aqui, putz, que incômodo. Aí eu passo, aí no dia seguinte, nossa, mas eu tô com dor. Caramba, eu tô com dor. Aí no outro dia, nossa, mas tá doendo. Nossa, isso tá me incomodando muito. Nossa. E isso vai escalando. Então é aquela dorzinha que vai aumentando dia após dia e piorando. E vai me incapacitando, e vai gerando incômodo e tudo mais. E aquilo que eu falei, né? Vai mudando o humor, vai mudando a relação, a paciência. Tudo, né? É aquela coisa, eu vejo quando eu tô com dor. E graças a Deus a gente tem saúde e tal. Poxa, um dia que você tá com dor, você não pensa, você não faz nada, é incapacitante. E toda dor crônica, pode parecer meio absurdo o que eu vou falar, ela começa com uma dor aguda? Ou não necessariamente, pode começar. Ou pode ser esse esquema que eu te falei, aquilo que eu tô sentindo, mas a gente tem aquele meio, eu brinco que é o efeito touro, né? Como a gente tá sempre muita coisa para fazer e tal, às vezes a gente nem se dá conta que tá com dor. Aí, de repente, acontece algo que ultrapassa aquele limiar. Ou então, por exemplo, né? Ontem eu tava vendo algumas coisas, eu pensei num exemplo. Sei lá, tenho dor para mastigar, mas mastigo devagar e ok. Aí um belo dia eu resolvo ir para, sei lá, Austrália, na classe econômica. A gente dorme torto, naquela poltrona super confortável. Aí durmo, ponho a mão embaixo do braço e vou acordar lá. É muito tempo numa posição ruim, com frio, ar-condicionado de avião. Então eu tenho toda uma condição. Aí aquilo passa o meu limite, aquela situação, ou seja, acontece uma coisa que você vira e fala, poxa, aquilo passou. Então, esse é o episódio, por exemplo. Aí pode startar numa aguda e trazer a cronicidade. Isso. E esse raciocínio é muito legal, porque às vezes as pessoas podem... E essa pergunta eu fiz, porque às vezes as pessoas falam, não, eu preciso ter uma coisa que doa muito,
Sim. para depois começar isso. E não, né? Eu acredito que a gente poderia até acrescentar, e você me corrija se eu estiver errado, esse incômodo. O incômodo, às vezes, é até mais importante do que a dor. Exatamente. Né? Porque é aquilo que a gente não percebe. É aquilo que passa reto. Então, tô sentindo incômodo, tal, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minha atividade física, eu tenho minha rotina. Sim. Então eu vou tocando. Sim. A coisa vai passando. E eu não vou dando conta. Depois eu vejo, porque não. Eu aguento. Que eu brinquei, que é o efeito touro. Eu aguento, então eu vou indo. Bom. Até que passa do limite e aquilo você fala, nossa, isso tá incomodando. E me fala uma coisa, dentro das dores orofaciais, né, nas dores da cabeça toda, quais são as causas para a gente chegar nessas dores? A gente tem... Principalmente na dor crônica, vamos pensar na dor crônica, não numa dor aguda de uma dor de dente. Sim, vamos pensar, a gente tem várias condições, realmente é aquela coisa multidisciplinar. Normalmente isso está ligado com parafunção. O que é uma parafunção? É um hábito que eu tenho que eu não percebo. Ok. Apertar os dentes, ranger. Muitas vezes, a maioria de 100% dos pacientes, 90% vira e fala assim, doutora, mas eu não faço isso não. Perfeito. Aí pergunta para a esposa, ou para o marido, ou para o companheiro, eu faço barulho quando eu durmo? Nossa, você não para de fazer barulho. Por que Nossa, que não falou antes? Aí você fala, né? E tá casada há 35 mil anos. Mas não liga aquilo. Aí você vira e fala assim, poxa, doutora, depois que você me falou, eu percebi, eu fico o dia inteiro travando, eu fico com a boca cerrada, com os dentes cerrados. Sim. Aí você fala, poxa, e aí, né? Muita gente linka também a DTM com má oclusão. Isso é uma coisa importante. Às vezes você tem paciente que não tem dente e não tem dor. E às vezes você tem paciente com todos os dentes e morre de dor. Sim. Às vezes uma condição da mordida pode te gerar uma posição, né, da mandíbula errada, torta, desviada e tal. E aí isso te gerar uma dor. Essa condição, ok. Então, assim, ela é bem multifatorial. Mas, basicamente, tá ligada a uma parafunção. É um hábito que eu faço além da minha função. Vou fazer uma pergunta, e aí aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu sou aquela pessoa, né? A gente manda algumas perguntas que eu vou perguntar, mas eu sempre vem coisas na minha cabeça que Gosto que disso. você vai ter que responder. É o desafio. Gosto. Você acredita que alguma classe de mordida, e aqui eu quero explicar que a gente basicamente tem 3 classes, classe 1, classe 2 e classe 3. Né? Basicamente o classe 1 seria o ideal, classe 2 é aquele com o queixinho lá para trás, e classe 3 é queixo bem proeminente. Dentro dessas 3 classificações, existe uma classe que você vê que tem uma maior probabilidade de DTM? Agora, você me pegou porque é o seguinte, uma coisa, a gente já tem algum tempinho, né, nessa estrada aí da odontologia, uma coisa é a gente falar sobre artigo científico, a gente falar em estudo, né, a gente está falando de embasamento científico. E outra coisa é a clínica diária. A gente não acredita em coincidência, né? Mas, basicamente, isso é o que eu falo. Os casos mais desafiadores, classe 2, com certeza. Porque eles estão... eles acompanham, normalmente, problema intraarticular de verdade. Normalmente, um deslocamento de disco, mais travamento, ou aberto ou fechado. São os casos que trazem um pouquinho mais de complexidade. E você sabe que aí, vamos cair dentro de um assunto mais técnico, mas na teoria o classe 3 é um pouco pior porque ele não tem guia nos dentes caninos. Né? E assim, dentro daquilo que eu acredito muito, eu vejo o canino como uma chave super importante em toda essa desoclusão, nessa movimentação mandibular, né? O raspar de um lado para o outro e pegar aí nos dentes do canino. Mas é interessante você falar isso pensando na DTM, porque eu tenho visto alguns pacientes na clínica que são classe 3 e têm dores, principalmente dores cervicais. Porque ele tem tendência ou a disfarçar o queixo, ou às vezes você pega, por exemplo, paciente mais alto, ele tem tendência, né, a curvar, né, essa parte. Isso agora eu tô relacionando. Sim. E você pode ver, muitas vezes você tem muito classe 3 com uma setter
Né, com esse masseter é o músculo, tá, gente? Vamos lá, vamos trazer para nossa realidade realidade não para o dentista. pessoal ver que a gente é terrível, né, gente? Dentista é terrível. Quando a gente vai ver, tá tudo junto, tá falando de alguma coisa impressionante. Mas a gente pega essa musculatura, normalmente do classe 3, ele tá bem. É uma musculatura bem densa, né? É um músculo que tá bem hipertrofiado. E o que é hipertrofiado? Ele tá bem forte. Ao passo que, pensa comigo, o classe 2, que é a pessoa que tem pouquinho queixo, tá, gente? É uma pessoa que tem pouquinho queixo. Para esse queixo chegar aqui, para o paciente começar a abrir a boca, olha o tanto que ele caminha muito mais. Verdade. E a gente precisa pensar que toda a parte de estabilidade da articulação, ela é dada por ligamento. Uhum. E todo ligamento é um elástico. Então, uma vez que você deforma, ele não volta. Ele fica aproximadamente, ele fica próximo do que ele era. Interessante. Mas depois que ele alcança uma certa elasticidade, ele não volta mais a ser... E isso é a realidade de todos os ligamentos aqui de trás. Sim. Legal. Então, olha o tanto que o classe 2 traz, precisa andar, olha o tanto que essa mandíbula precisa andar para ela começar a fazer movimento de abertura. Boa. Entendeu? Adorei. É aquela coisa assim, saiu, vamos fazer uma corrida, mas não a saída, a largada... Você sai lá e eu saio aqui. Exatamente. Né? A largada tá bem, não é igual. Sim. Então... Faz sentido, faz bastante sentido. O desarranjo interno da TM é muito maior. Tanto que eu tenho uma amiga, que é nossa colega de profissão. Aliás, Ana Clara, se estiver me ouvindo, um beijo, amiga, saudade. Ela é um dos únicos casos, eu sou especialista desde 2008. É o único caso que eu pedi até, inclusive, para uma professora minha da especialização avaliá-la. Que eu falei, é o único caso que eu olhei e falei assim, putz, vai ter que operar. Pra fazer ortognática, pra colocar no lugar. Não. Tamanho do desarranjo interno do disco. Ela teve um deslocamento de disco sem redução feio. Anterior. Feio. E ele limita, né? Aí ele começa a limitar a abertura, muita dor. É um caso que vai estabilizar. Ele tem tendência a estabilizar. Mas quando acontece, nossa, para o paciente é péssimo. Foi o único caso, desde 2008. E é duro que quando você pensa em reabilitação, o paciente classe 2 é sempre muito mais difícil de reabilitar. Muito. Porque você vai fazer um aumento de dimensão, você abre, você está piorando ainda a situação dele, então, né? Se você diminuir a DVO. a DVO é isso aqui, tá, gente? Essa distânciazinha aqui. Se você diminuir, você vai prejudicar a TM. Se você aumentar demais, você vai sobrecarregar essa musculatura. É muito difícil. É muito difícil. E me fala uma coisa, quais são as metodologias de diagnóstico que a gente pode ter? Polêmico, eu gosto disso, eu gosto desse assunto. Por quê? Porque, assim, muitas vezes, vamos pegar um paciente aí que fez ortodontia há muito tempo, quando criança, aí na fase adulto, e a gente, acredito que você deve concordar comigo, que 90% até mais das pessoas apertam os dentes, seja involuntariamente, né? Alguma coisa que seja aí um hábito que já está caindo aí dentro de um... Ou não, ou que seja esporádico. O que a pessoa precisaria avaliar e diagnosticar para que ele não entre numa dor crônica? Porque às vezes eu falo assim, eu passei por um momento de estresse, dei uma dorzinha, eu fui viajar, dei uma dorzinha, mas o que ela pode avaliar para que isso ajude a chegar num diagnóstico? Vamos lá. Vamos ver se eu consegui entender direitinho a tua pergunta. Qualquer coisa você me interrompe, tá? Bom. Normalmente, esse paciente ele vai chegar no consultório com a dor crônica já. Tá. Porque aquela coisa que eu tava te falando, efeito touro. Então, o que acontece? Às vezes, você vai para um ortodontista... A polêmica. Ai, meu Deus. Fica tranquilo. Normalmente, você vai para o ortodontista ele não vai conseguir... não é que ele não vai conseguir, mas muitas vezes isso passa. Por ele. Passa. Então, o que acontece? Muitas vezes, já aconteceu, do paciente às vezes vir para mim, vamos entender uma coisa. Quando a gente está tratando um paciente com dor, eu tenho uma musculatura que ela não está equilibrada, ela não está coordenada. Então, é a mesma coisa, vamos dar esse exemplo. Eu saio daqui e vou até ali, bato o pé ali, eu vou começar a mancar. Eu manco da perna direita, a perna esquerda vai compensar. Perfeito. Então, eu vou ter uma musculatura que está encurtada, uma outra musculatura que está distendida. Então, será que aquela posição final de abertura, fechamento e movimentação, lateralidade e tal,
É aquela? Provavelmente não. A musculatura está descoordenada. Uhum. Então, às vezes, isso passa. E aí, o ortodontista pode tratar o paciente numa posição errada. E passou. Aí, um belo dia, que já aconteceu, né? O ortodontista quase teve um treco. Aí, a hora que chegou na minha cadeira, eu quase tive um outro infarto. Eu quase 2 infartados e paciente sentado, pensa. Fez todo um tratamento, né? Anos e tal. E aí, você pega e fala assim, gente, o paciente hoje acordou assim. Tirou o aparelho, acordou assim. Acordou torto. Torto. Tirou o aparelho. Aí veio pra mim, não, o paciente aperta, tá, ele tá com um pouquinho de dor, colocou placa. Foi a placa que fez isso? Não. Tratamento ortodôntico na posição errada, acontece. Acontece. Você sabe que a ortodontia, ela tem um hábito que eu já conversei com alguns que eles sempre falam a respeito, não, a gente vai compensar. O quanto a compensação dentária não vai interferir na muscular e aí ele vai ficar dessa forma. Eu lembro uma vez, conversando com o Eduardo Miyashita, e ele falou que ele tinha uma paciente que veio da ortodontista e a ortodontista tinha compensado. Era um classe 2 que ela tinha compensado. Na verdade, o que ela fez? Ela travou os dentes por uma... E aí, o Edu falou que sentou lá, tal, foi fazer ajuste oclusal, ela voltou. Exato. É aquilo que você falou. Voltou para a posição que era para estar ela. É o que eu falo, o doutor Eduardo Miyashita falou isso. Quem sou eu para desfalar? Não é? Imagina. Se aconteceu isso com ele, imagina comigo. Com nós. Imagina com nós. Com nós, que é bobo. Então, assim, o quanto... E o ortodontista, e graças a Deus, nós temos uma ortodontista que é muito boa. Cara, os ortodontistas não acreditam que eles são reabilitadores. E esse é um problema. Porque muitos, né, não vou falar todos, mas muitos acham que é só colocar dente bonitinho em posição e achar a chave, né? Eles buscam achar a chave de oclusão. O que é a chave de oclusão? Quando os dentes se engrenam numa posição que seria uma posição ideal. X, né? E o quanto isso, às vezes, um ortodontista despreparado, ou que não teve uma capacitação boa, vai gerar um problema como esse. Agora, eu vou falar uma coisa polêmica. Sim. A DTM passou durante muito tempo, assim, a maioria da odontologia era terra de ninguém. Então, assim, o paciente tem um problema de ATM, tem uma disfunção de ATM. Ele vai no protesista, o protesista reabilita. Ele vai no bucomaxilo, o bucomaxilo opera. Ele vai no ortodontista, o ortodontista está com o aparelho. Uhum. Então, você tem que rezar para você cair com a pessoa certa. E muitas vezes as pessoas não sabem que a disfunção de ATM duro-orofacial é uma especialidade. Entendeu? Que é complexa, né? Eu aprendo todo dia, é minha grande paixão. Eu falo, que todas as minhas especialidades são minhas paixões. Por exemplo, eu amo apério, amo cirurgia, eu amo laser e tal, mas... gente, você tratar paciente com dor e você devolver, proteger a saúde dessa pessoa, você reabilitar. Reabilitar, eu digo, no sentido de devolver qualidade de vida para as pessoas. Gente. Vamos entrar nesse assunto de qualidade de vida que eu acho que é muito bacana. O que é a vida de uma pessoa que tem uma dor crônica? Cara, eu nem consigo falar isso, eu acho que por eles, porque eu não. Aquela coisa do lugar de fala, eu não sei. Eu, graças a Deus, eu não tenho. Mas, assim, gente, muda. A pessoa muda. A pessoa muda. Ela não sorri. Ela não é feliz. Ela não consegue dizer... Ela é uma coisa incapacitante. Essa pessoa não consegue desenvolver mais as atividades que ela fazia. Ela não consegue trabalhar como ela trabalharia. Ela não rende o tanto que ela renderia em todos os sentidos da vida, sabe? Você começa a influenciar o seu relacionamento pessoal, porque você tá sempre com aquela cara. Aí o teu parceiro ou tua parceira vão perguntar: o que você tem? Você tá sempre com essa cara. A pessoa tá com dor. Entendeu? Não dá pra ser feliz com dor. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Isso aí depois até vou ver se você me ajuda em relação a isso. Existe algumas perguntas que você possa fazer, porque... Quando a pessoa tem a dor, ela tem essa cara sofrida.
ela já vai falar que não dorme bem, já vai falar que não come bem, ela já vai falar que ela sente dor. E aquela pessoa que tá com incômodo, mas para ela aquilo é o normal, é a corriqueira, eu já convivo com isso. Isso. Você tem aí um script de perguntas que fala, ó, isso daqui vai me dar um start bem legal para eu perguntar para a pessoa. Existe isso dentro da especialidade? Para já começar a pegar, aqui vai dar bucha, aqui vai dar caca, então vamos para esse lado. Eu costumo dizer que é assim, por exemplo, o paciente chega... paciente normalmente com dor, ele chega no consultório com tomografia, ressonância, tá. Eu falo, gente, para. Tá. Às vezes eu nem vou olhar. Eu vou conversar com essa pessoa, é uma anamnese bem feita, é um exame físico bem feito. O paciente vai chegar, normalmente, esse paciente que está no limiar menos, assim, dali para menos. Ele vai chegar, você vai perguntar para ele, fala assim, tem alguma coisa que te incomoda? Eu vou falar, não. A pessoa nunca vai falar. Ou então ela vai falar, putz, quando eu como chiclete, isso dói. Ou então, o que piora? Esse incômodozinho que você sente aqui, o que piora isso aqui? O que alivia isso? Em função, toda essa dor crônica, quando você coloca em função, é músculo estrado esquelético. Uhum. Então, assim, tudo aquilo que for colocado em função, ou você sobrecarregar essa musculatura, você vai desencadear. Sim. E às vezes o paciente não tem a dor. Aí a gente vai entrar num outro ponto, que para mim é uma coisa fenomenal, é a dor por ponto gatilho. Ou seja, é um ponto que dói, que aperta aqui, que dói aqui. Daqui, às vezes meu olho fica turvo, ou dói aqui. Ou eu aperto aqui, que dói aqui, que embaça o olho. Ou lacrimeja, ou... Você entendeu? É por isso que só piora. E isso daí também está no limiar menos. Não, já tá. Aí já começou, limiar mais. Entendi. Que é aquilo que a gente estava conversando, por exemplo, eu tinha um tratamento. Não gosto de colocar nada na caixinha, né? Sim, porque perfeito. paciente não é caixa. Não. E cada um é um. Tem uma característica. Exato, e personalizado. Todo tratamento, principalmente de dor, tem que ser personalizado, individualizado. Teu problema é esse, eu vou tratar, vamos ver o que vai funcionar para você. Às vezes para você não é o mesmo para o outro e tudo mais. Então, assim, pré-pandemia, a gente tinha uma situação, normalmente com placa, a gente resolvia, e pedindo para o paciente fazer exercício, tratar alongamento e tudo mais, ok. Pré-pandemia. Pós-pandemia, isso aumentou num nível... É mesmo. Assim, hoje, por exemplo, de 10 pacientes, 20 estão na fisioterapia. Eu tenho que mandar. Primeiro porque, é importante que a gente diga isso. A gente vai saber fazer algo... a gente tem uma limitação muito grande com essa parte muscular na nossa atuação. E se eu tenho um profissional que é especializado, gente, vamos entender, é uma doença multidisciplinar. Eu tenho que mandar para o fisioterapeuta. Tem coisa que eu não vou conseguir chegar nunca. Ao passo que ele melhora o paciente com 3, 4 sessões e tal. E é muito louco, até fazendo um parêntese, tem muitos pacientes que às vezes vão em quiropata, em osteopata, e falam, nossa, ele enfiou o dedo dentro da minha boca, fez uma massagem, nossa, melhorou muito. Aí você fala assim, cara... Sim. É isso. É isso. Então, assim, ele vai ter técnicas. O fisioterapeuta, o quiropata, o osteopata. É uma doença multifatorial. Ela é multidisciplinar. Então, se eu estou dando o meu melhor, eu preciso de alguém que me ajude, que esteja do meu lado para fazer aquilo que eu não sei fazer, que eu não consigo fazer. Uhum. Entendeu? E é dessa forma que eu vou abordar esse paciente. Porque ele precisa melhorar. Eu tenho que fazer o melhor por ele. Vou fazer uma outra pergunta que veio aqui na minha Show. cabeça. Dentro da especialização, existe algo falando a respeito de cadeias musculares baixas, como as costas, ou isso não é falado? Sim. É falado. Sim. Principalmente porque eu fiz a minha especialização lá na Escola Paulista. Que legal. E a gente tinha o núcleo da... A gente faz... hoje nem tem mais lá. Se eu não me engano, o grupo que eu tive, que foram os meus professores e tal, eles estão na São Leopoldo Mandique agora. Mas a gente tinha isso lá no Unifesp, que era muito legal.
O núcleo, o departamento que comandava era o departamento de anatomia. Então, a gente tinha a parte de fisioterapia, tudo junto. Então, assim, eu tinha aula com... no nosso módulo, às vezes, tinha fisioterapeuta junto, tinha fono junto. Então, foi muito completo. Legal. Entendeu? Então, a gente tinha a parte a gente tinha acesso a tudo isso. Então, a gente tinha a parte só odontológica, a gente tinha a parte de... Eu tive aula com cada professor, assim, de dor, neurologista, fisiologista e tudo. Foi muito completo. Legal. Então, por isso que a gente consegue ter essa visão... De um todo. De um todo. E me fala uma coisa, você falou que, né, o básico, até antes da pandemia, se usava muito a placa, né? Quais são os outros tratamentos que se tem para DTM? Então, a placa, a fisioterapia, o que mais que a gente consegue usar para melhorar? Então, né? A gente tem sempre, o que a gente estava falando, né? Tratamento sempre individualizado e tudo mais. Hoje, o tratamento de dor, ele realmente, assim, as pessoas precisaram parar para olhar para isso. E a gente precisou reavaliar tudo. Porque hoje em dia, Tia, era aquilo que a gente estava conversando até. Você tem dor? Remedinho. Analgésico ou anti-inflamatório? Analgésico, anti-inflamatório. Aí a sua dor é dor neuropática? Tá, então vamos tarjinha preta aqui. Você está ansioso? Outro tarjinha preta aqui. Você tem, sei lá, algum outro problema? Mais um tarjinha preta. De repente o paciente chega no consultório, ele está tomando 3, 4 medicações. Tem medicação ali que também está estimulando, isso tudo para dor, tá? Nós estamos falando dos tipos de dor. É uma dor que, a dor crônica é uma dor que, vamos pensar assim, vamos pensar num neurônio. Esse neurônio, ele está polarizado o tempo todo. Entendi. Ele Sempre não tá despolariza, ele está ativo. Então, essa dor, ela não despolariza, essa fibra nervosa, ela não despolariza. Por isso que o paciente está, o tempo todo está estimulado. Entendi. Então, você precisa de cada vez mais medicação. E essas medicações, elas vão trazendo cada vez mais efeitos colaterais e tudo. Então, a gente vai ver, por exemplo, tem algumas classes de medicação, por exemplo, sertralina, fluoxetina, elas aumentam a atividade muscular. Olha que interessante. Então, o paciente chega, que é o caso até da minha secretária, da secretária lá do outro consultório. Doutor, eu tomo fluoxetina, eu morro de dor de cabeça. É isso que o paciente vai te falar. Interessante. Aí, o que acontece? Dobra-se a quantidade de fluoxetina. Doutora, eu tenho que parar porque eu morro de dor. Sim, você vai morrer de dor, porque está aumentando a tua disfunção. Muito bom isso, hein? E aí a gente entra na nossa, na minha nova paixão. A gente está estudando, hoje em dia, a cannabis medicinal é uma realidade. Sim. Para tudo aquilo que, principalmente para tudo aquilo que engloba sistema nervoso central e tudo mais, dor, distúrbios do sistema nervoso central, e isso quem vai falar é médico, né? Não cabe a mim. Mas, assim, para paciente que tem dor, é uma realidade. Caraca, que legal. E, assim, quanto mais você estuda, mais você quer conhecer, porque, assim, você vê na prática, você vê na clínica, o paciente melhora. E me fala uma coisa, isso é uma dúvida que eu tenho conhecimento zero. Como que é a função dele? Como que ele age no corpo? É incrível. A gente hoje, é sabido, né? A gente tem hoje o sistema endocannabinoide. Ele está dentro do nosso corpo. A gente produz. Caraca. A gente produz. Assim como o sistema circulatório, sistema reprodutor, sistema urinário, tarará, a gente tem o sistema endocannabinoide. São, que a gente fala, né? Que o pessoal até do curso fala, são as nossas maconhinhas internas. Entendi. Qual é a função desse sistema? Ele é um sistema regulador. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho, ou um up, ou um down, uma discrepância, esse sistema ele chega para regular tudo isso. Por isso que, para eles, o tratamento, por exemplo, para a epilepsia, é incrível o uso. Para tudo aquilo que você tem esse desequilíbrio, como anti-inflamatório, é maravilhoso. Por quê? Ele vai equilibrar, ele vai modular
a resposta inflamatória? Que a gente sabe. Agora vamos falar, né, para voltar para vocês, para o paciente entender. Por exemplo, a gente precisa ter uma inflamação para a gente ter uma regeneração. É necessário, faz parte do corpo. Uhum, sim. Só que tem paciente que tem uma resposta imune tão fora. E isso é tudo mediador inflamatório, que também é outra paixão minha. É tudo mediador inflamatório, mas isso é daquela pessoa. Por exemplo, a sua resposta inflamatória, às vezes ela pode ser muito. O que esse sistema faz? Equilibra. Ele vai modular. Na medida do necessário, você tem. Parou, melhorou, volta. Então tem que ser uso contínuo. Não necessariamente, depende da tua questão. Por exemplo, para dor, você vai melhorando isso. Você vai fazer a titulação que a gente chama, né? Que é começar pouquinho, começar devagar e com os componentes necessários para aquela situação. Sim. Aí vem o mal, o THC, né? O vilão da coisa. Não, ele é necessário para dor crônica. Porque é assim que você O THC também. O THC, o CBD, o THC, o CBG, se eu não me engano. CBG, se eu não me engano. Você vai ter a titulação, que é o quê? A formulação dessa medicação para a sua condição. Então, por exemplo, um paciente que um médico que vai tratar um paciente com epilepsia. Ele vai titular esse paciente, vai entender qual é a condição. Para quê? Para que se module toda essa condição. Interessante. E a gente, para dor, por exemplo, um paciente que tem epilepsia, ele pode ter uso contínuo. Para dor, não. Eu vou tratar esse paciente durante aquele período. A partir ele vai passar um tempo tomando essa medicação. E aí, a gente vai modular, vai continuar modulando isso. Passou e tudo mais. Eu vou reavaliar. Essa é a grande chave, que é o que todos os professores falam. Você precisa acompanhar o paciente. Não é um paciente que vai chegar no teu consultório e vai sair com uma prescriçãozinha, ó, beijo, tchau, até daqui a um ano. Uhum. Não. Você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar esse paciente. Você vai começar com uma medicação bastante baixa, uma dose bastante baixa, e você vai aumentando isso. Outra coisa que eu vou te perguntar, ele age diretamente no sistema nervoso central, no impulso nervoso, ou ele age na célula da... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Que vai fazer a contração muscular? Não. Ele age no sistema nervoso central. Por exemplo, qual é a grande questão? Onde estão esses receptores? Sim. Para os canabidioides? Eles estão basicamente... foi uma das maiores dúvidas que eu tive, Tico, quando eu comecei a olhar para isso. Porque falavam, isso serve para dor, isso serve para inflamação, isso serve para isso, isso serve para aquilo. Aí você fala, peraí, que isso? Pode pirlim-pim-pim? Não é, né? Fala assim, descobriu... Tudo dá certo. Tudo dá certo. Uhum. Se tudo dá certo, não serve para nada, né? Sim. Aí você fala assim, Boa. não, peraí. Aí, nas primeiras aulas, eu falo, não, vamos entender isso aqui. Os receptores para isso, eles estão espalhados pelo corpo inteiro. Que louco. Aí eu olhei, eu falei, aí. É aí. Essa é a chave. É o que eu falo, vamos estudar o negócio, vamos estudar, vamos parar sabe, de... E quando fala que está no corpo, porque quando a gente pensa em sistema nervoso central, a gente pensa, né, aqui no cérebro, hipotálamo, hipófise, tudo isso que vai regular todo o sistema todos os sistemas do corpo. Quando você fala que existem outros locais, outros receptores no corpo todo, isso desconstrói todo um raciocínio para mim. Sim. E o que é mais incrível, o sistema endocannabinoide, ele não está no bulbo, que é onde estão a maioria dos receptores opioides. Sim. Aí você vira e fala assim, maconha causa dependência. Não causa. Não tem receptor no bulbo. Opioide tem. Por isso que o opioide causa tanta dependência. Faz sentido. Você entendeu? É que o grande ponto, quando a gente pensa, aí a gente tem que fazer um parêntese em relação a vício. Sim. Né? A dependência, muitas vezes, é a dependência do hábito. Não é dependência química. Sim. Né? Sim. Provavelmente deve ser esse o porquê não ter o vício, né?
Sim, é a necessidade de, eu preciso fazer isso porque isso vai me ajudar em tal coisa. Então, esse é o ponto que ela acaba viciando e aí, né, Sim. passando... Mas aí eu vou um pouquinho mais longe, que foi uma coisa que eu tava pensando outro dia. Aí é daquela pessoa, é daquele indivíduo, Uhum, ter uma tendência à adição. Adicção. isso. A pessoa vai ter esta tendência a. Então a pessoa, né, de repente ela pode ser obsessiva ou compulsiva, mas é dela. Sim. Aí ela é muito fácil. A gente, né, aquela coisa, né, a partir do momento que a gente acha em quem colocar a culpa, Sim, eu tô tranquila, né? Eu tô dando risada. Com certeza. Mas assim, não. Você só vira e fala, poxa, eu vou colocar a culpa. Ah, não, eu tô viciado. Não. Sim. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Sim. Você, numa conversa paralela, você estava falando que existem pessoas que elas têm uma possibilidade jurídica e legal de fazer o plantio. Sim. Certo? Sim. E aí a gente vê até nos Estados Unidos que grandes grupos estão comprando terras e terras e terras, Sim. pensando lá na frente, né? Acho que até, se não me engano, o Google mesmo comprou pensando em investimento futuro. Sim. A pessoa que faz o plantio em casa, ela não consegue fazer essa titulação, ela vai ter só a planta ali. Sim, sim. Aí eu nem vou conversar muito sobre isso, porque eu ainda não tenho embasamento científico para falar sobre isso. Mas, assim, a gente vai usar... pensa assim, ela é uma planta, tá? Uhum. E é o que a gente fala, o princípio de fitoterapia é eu usar planta como meio medicinal. Simples assim. Então, isso aí vai depender, porque para cada situação, para cada uso, você vai ter a formulação. Então, tem coisa que dá para você fazer uso de óleo, que é o mais comum. Ou então você tem até o canabidiol na alopatia. Você tem vendido em farmácia. Que no Brasil é R$2.900, se eu não me engano, uma caixa. Uau! Por quê? Por que é tão caro aqui? Porque a gente é vetado, né, por lei, o plantio da maconha. A única forma de você plantar aqui é o princípio de farmácia viva, que é feito pelo SUS. Farmácia viva? Farmácia viva. O que é isso? Farmácia viva é quando você tem essa questão dos fitoterápicos, né? E você é um princípio do SUS, isso. As farmácias vivas, você tem o plantio específico para o consumo medicinal. Então, você tem várias plantas que são de domínio do SUS, ou seja, o SUS que é responsável pelo plantio, o SUS que é responsável pelo cultivo, pela formulação de toda essa medicação, aonde ela vai ser distribuída pelo SUS. Somente. Isso não vai ser vendido. Entendi. Isso vai ser distribuído pelo SUS. Entendeu? Que massa isso, é demais. SUS, legal. né, meu? E me fala uma coisa, o SUS, as pessoas criticam, mas nos outros países não existe... Não, nada parecido, é incrível. Eu sou a... Eu defendo muito porque qualquer outro país, o sujeito vai morrer ali na frente do hospital e, cara, não pagou, tudo bem. Aqui tem um SUS que a gente até abrange e acolhe pessoas de outros lugares, né? Então, Sim. assim, não é contribuinte, não. Mas ele também tem um benefício. Sim. E me fala uma coisa, se a gente for pensar, então, na dor da DTM, né? Sim. Ali da do todo esse sistema estomatognático. Os trabalhos científicos estão bem à frente? Eu estava no congresso esse final de semana, né? Que teve o congresso e tal, eu estava lá, nossa. O professor chegou pra gente, ele mostrou um slide que eu fiquei assim... Hoje, a gente tem, se você baixar a PubMed, dor versus cannabis sativa, você tem mais ou menos 9.000 artigos de alta relevância. De alta relevância, importante. O Venvanse tem menos de 5.000. O professor mostrou, eu falei, o quê? Ele falou, dá. Baixa aí, PubMed, vocês, todo mundo. Faz essa busca agora. Mais de 9.000 artigos. E aí você vira para, às vezes, você vai conversar com um médico, porque, por exemplo, paciente de fibromialgia, eu vou tratar esse paciente junto com o reumatologista. E hoje a gente já sabe que a fibromialgia, ela não é uma doença autoimune.
Ela é um distúrbio de... Ah, não, ela é um... não é distúrbio que fala, é descompensação de anandamida. E ela pode sim ser desencadeada por um momento de estresse. Ela pode sim ser desencadeada por algum trauma. Ou então, até por alguma condição mesmo física. Por exemplo, o paciente sofreu um trauma, teve alguma condição, e você desencadeia. A fibromialgia. Exato. Ou mesmo a depressão, Thiago. A gente está falando de desequilíbrio físico-químico. Isso precisa ser medicado. Você precisa intervir. E você sabe que a fibromialgia é uma doença que toda vez que chega um paciente com fibromialgia no consultório, eu tenho muito medo. Por quê? Ele tem dores homéricas. Homéricas. De fazer uma placa e a placa doer mais. Sim. Se aquele paciente está com crise, ele está com crise não, em crise. Em crise. Se esse paciente está em crise, gente, até o princípio de alodínia. Você vai fazer, às vezes, um carinho nessa pessoa, dói. Alodínia é você sentir dor a um estímulo que normalmente ele não vai desencadear uma dor. Uma coisa é eu te dar um beliscão. Outra coisa é eu te fazer um carinho. E você sente dor ao suave toque. Ao suave toque. Isso é um distúrbio de anandamida. A anandamida é um endocannabinoide. É um canabidiol que a gente produz. Que louco. Sim. É apaixonante isso. Que legal. É maravilhoso. E aí você vê as pessoas melhorando, aí você vai conversar com o médico dessa pessoa, não vou tratar com canabidiol. Hã? O preconceito está dentro deles. Sim, sem dúvida. O preconceito é uma característica de ignorância. Total. Né? Aí eles viram pra gente e falaram, não tem de estudo científico. Hã? Depois que o professor mostrou aquilo na aula, eu falei, gente... Caraca. Fiquei surpreso agora. Imagina a gente na aula, palestra lotada, ele mostrou aquilo. Eu falei, gente, como assim? Aí as pessoas ainda viram pra gente, tem coragem de falar que não tem estudo científico? Sabe qual que é o ponto? É o seguinte, eu acredito muito que a indústria farmacêutica, ela entenda que se venda mais, eu acho que tem dois princípios. Potencializar e regredir. O Venvanse, ele potencializa, né? Ele regula o sistema nervoso para você potencializar um defeito. As medicações que são como os analgésicos, se é algo que já está dentro do mercado, você pode ver, o preço é sempre muito menor. Agora, pelo que você está falando, uma medicação, né, com canabidiol, ela vai realmente regular, e regular significa tanto abaixar quanto levantar. Tô errado ou tô certo? Ela vai regular, você vai ter o necessário. Isso. E provavelmente até diminuir as outras. Opa! Aí que Chegou no ponto. Chegou no ponto. Mas a indústria farmacêutica, ela por um acaso quer que você fique bom? Polêmica? Acho que não. Vamos polêmica? Não sei. Ela não quer que você fique bem. Ela quer que você precise daquilo direto. Sim. Por quê? Senão ela vai parar de vender. Sem dúvida. Entendeu? Hoje em dia, Thiago, vamos lá, o Zolpidem. O Zolpidem você compra você fazendo uma receita simples. Sim. Você tem acesso. Olha a quantidade de estudo agora dos casos dos efeitos colaterais do Zolpidem. E você pode olhar, passa no metrô e vê. Assim, gente, de 10 ali, 5 tomam. Sabe nem pra que é. Eu vou dormir gostoso. Não, e sono é uma coisa que arrebenta com o corpo todo, a parte metabólica inteira. Né? E me fala uma coisa. Vamos pensar, eu quero que você me fale aí, principalmente, o que você pensa, né, em relação a todo esse futuro. Antes disso, eu quero fazer mais uma outra pergunta que eu estava esquecendo. Depois eu penso no futuro. O dentista, você pode receitar? Sim. Sim. Nós podemos ser prescritores, sim. E isso é muito legal você perguntar, porque a gente volta naquilo que a gente estava falando. Você prescrever, você fazer uma receita de canabidiol, qualquer um faz. Tá. Mas é importante você entender o acompanhamento, você fazer um tratamento adequado para esse paciente, você entender como você vai fazer a medicação. E para isso você tem que estudar, você tem que se comprometer com aquilo.
Porque senão, inclusive até uma professora falou no congresso também, esse congresso foi muito bom. Tem gente que acaba, por exemplo, tendo o medo da prescrição e se torna prescritor de uma combinação só, de uma titulação só. Então, por exemplo... Com certeza baixa. Baixo, mas aí você não atinge o seu objetivo. Você pode até melhorar um paciente, por exemplo, uma dor crônica. Ai, não, eu tenho medo do THC. Não, você tem que estudar, entender qual é o THC, entender que ele tem função e você vai começar a tua prescrição. O importante é você sempre começar numa dose baixa e você vai titular, você vai fazendo o aumento dessa dose gradativamente. Por quê? Senão você passa o ponto também. E aí aquele paciente que não... Ele estava muito bem, mas aí parou. Aí voltou a ter dor. Ah, entendi. Entendeu? Se você passa do ponto para ele, você não vai mais ter o sucesso. Você vai voltar. Exato. Cada um vai ter a sua necessidade. Por quê? Ele é um regulador. E aí esse regular, ele está baseado em quê? Porque a dor é uma coisa extremamente empírica. Só a pessoa sabe. Sim. E se ela tem, se ela já se acostumou com aquela coceirinha, como que você consegue modular isso? Vamos assim. Sabe quando a gente não sabe que tá mal? Uhum. A gente conhece muito isso, né? A Sim. gente vê isso direto. Às vezes a gente não sabe que tá mal. Até a gente ficar bem. Entendeu? Entendi. Às vezes eu tô carregando uma mochila que tem 1 quilo de tijolo ali, 10 quilos de tijolo, e eu nem tô percebendo. Entendi. Até alguém tirar essa mochila das minhas costas. Então a comparação vai ser no benefício. Ah, eu ainda estou com dor, vou aumentando. Exato. Você vai entendendo como é que tá aquilo sempre, né? Aí, por exemplo, na DTM você vai ver qual é a questão. Você tem distúrbio articular? Você sempre tem que rever esse paciente. Sim. Porque aquela coisa, por exemplo, quando você está trabalhando com o paciente que tem dor para o ponto gatilho, você tem o ponto gatilho que está ativo e o que está latente. Aí, às vezes, você manda aí para o fisioterapeuta trabalha tudo e ele começa com uma dor, sei lá onde. Entendi. Então, você vai tratar isso também. Você tem que verificar isso também. Então, só vou medicar. Não vamos esquecer. É uma coisa multiprofissional. Que responsabilidade, hein? Caraca. Exatamente. Só fazer a placa é mais fácil. Faz a plaquinha. Não, mas é animal. É Adorei. muito legal. É maravilhoso. Eu já estava pensando em estudar já faz um tempinho isso. Porque eu tenho uma paciente que ela me perguntou. Eu odeio que me perguntem e eu não saiba a resposta. Isso A gente se sente impotente. eu não vou falar palavrões, mas cai das calças. Putz, E aí ela fez essa pergunta. Eu falei, o que você acha a respeito? E aí eu falei, não acho nada porque eu não sei nada. Mas sempre acreditei que existia um processo. Eu vou te contar uma história muito engraçada. Eu tenho um paciente que eu estou tentando trazê-lo aqui para podcast, mas ele mudou, ele foi para o interior. Eu não vou falar nomes, mas um dia ele vai estar aqui. E nem o que ele faz, porque senão todo mundo mata a charada. E aí um dia fui fazer implante nele. E o meu pós-operatório de implante são 2 folhas. Eu já contei essa história aqui, eu acho que outro dia, com o Dr. Guilherme. E aí, ele falou pra mim, pô, Ti, você sabe, cara, que se a gente pegar a maconha e fizer uma pastinha, ela é anti-inflamatória. Opa! Aí eu falei, sério, velho? Ele falou, sério, cara, e ajuda muito. Eu falei, beleza, só que eu não conheço, o que eu não conheço, você não está autorizado a fazer, beleza? Exato. Beleza, show. Passou uma semana não, deu uns 4 dias, ele falou assim, Tiagão, eu acho que tá inflamado, você pode dar uma olhada? Eu falei, não, vem aí. E aí chegou, aquilo apareceu uma couve-flor em cima do implante. E aí ele tinha feito a pasta e tinha colocado em cima. Cara, inflamou. Uma coisa é você fazer o óleo e passar o óleo, outra coisa é você colocar a erva ali. Sim, porque ela não tá, você não extraiu A essência o que dele. ela tem, o que ela precisa, o composto que é o anti-inflamatório. Uhum. E você viabilizou, porque também tem a forma de administração. Hoje em dia tem dentifrício, você tem enxaguatório, à base de cannabis. Você tem um monte de coisa. Então, é bem isso. É bom a gente falar sobre isso. É interessantíssimo.
Não é você pegar a planta, que foi aquilo que a gente estava falando Do cultivo. do cultivo. Uhum. Eu não sei como é que isso vai funcionar, por isso que eu falei assim, putz, não vou falar sobre isso, para Boa. não, né? Porque eu ainda preciso aprender mais sobre isso. Ótimo. Mas assim, não é pegar, dobrar a planta e pá, ficar mascando fumo. Não. E ele chegou e falou, você tem certeza que você fez isso? É Ele falou, sério. não, Tiagão, mas tem estudo falando. Eu falei, não, eu até acredito em você, mas eu não deixei você fazer. Exato. Falei Quem alguns- deixou você fazer isso? falei alguns palavrões, eu falei, se você perder, você vai ter que pagar de novo. Ele falou, não brinca não. E assim, e aí, né, a gente que faz cirurgia, a gente sabe que para o sujeito perder o implante é uma situação muito, mas muito delicada. Sim. Porque não perdeu, tá lá até hoje. Tá lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Exato. E aí ele falava, não, bicho, mas e se eu perder? Eu falei, cara, se perder, eu vou dar risada da sua cara. Porque você fez uma coisa que eu não falei pra você fazer, porque eu não sei se isso podia fazer. Exato. Mas, graças a Deus, dá tudo certo. Ele tá com o dentão Ele tá lá bonito. com o dentão. Pra gente chegando já perto do final aí, Cata, quero que você dê a sua visão, tanto do que você viu dentro do Congresso, quanto da sua visão pessoal do que é o futuro, não da parte comercial, tá? Tá. Mas do que todo esse estudo vai promover a saúde das pessoas. Esse futuro que você vê. Olha, eu acho, foi o que eu te falei no começo, é realidade. Uhum. Eu acho sim que a gente tem que pensar, pesquisar muito, tá? Tem aquilo que a gente estava conversando hoje sobre. Porque a questão do preconceito é um problema muito sério. Uhum. Muito sério. As pessoas precisam começar a estudar. As pessoas precisam parar de supor. A gente precisa entender como é que isso vai funcionar. Existem outras plantas, não é só a cannabis, que vai ativar o sistema endocannabinoide. Então, a gente tem copaíba, a gente tem outras plantas. Da mesma forma, se eles têm ainda tudo aquilo que precisa, todos os compostos que precisa, talvez sim, talvez não. Então, assim, existem outras formas. A gente sabe que no Brasil, a gente tem essa questão de lei, né? Mas, do ponto de vista de tratamento, é uma realidade. Show. É uma realidade, a tendência é melhorar, a gente trabalhar com o sistema endocannabinoide, assim, é o que a gente falou, não é pode pirlim pim pim, Uhum. mas não, é inegável. É inegável o benefício, é inegável, ele é um neuroprotetor, tem muita coisa boa, os benefícios são muitos. Uhum. Então, assim, é uma realidade e a gente precisa parar de barrar aquilo que não pode ser barrado. Nós somos promotores de saúde. Sem dúvida. A gente precisa proteger a saúde dessas pessoas. E a gente tem que entender que esses pacientes precisam ter saúde. Uhum. Não dá. Como é que você vai trabalhar com dor? Como é que você vai viver com dor? Como é que você vai se relacionar? E você sabe que eu acredito, a gente falou da indústria farmacêutica, mas ela também é uma grande promotora. Sim, sem ela dúvida. observando que isso dá resultado, que tem aplicabilidade confiável, ela vai querer investir. Ela vai querer também ter a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Porque é uma indústria, é comércio. Sim. Né? E quando a gente vê isso, eu vejo até com bons olhos, porque isso vai viabilizar, porque hoje ainda no Brasil é caro, Muito. Muito. vai viabilizar que as medicações elas passam a ser mais acessíveis para uma grande maioria das pessoas. E liberadas pelo SUS, né? Exato, que é fantástico. Já tem. A maioria dos estados brasileiros, hoje, por exemplo, São Paulo já tem, se eu não me engano. Já tem algumas doenças que são contempladas, tem mais. Tem mais várias. Autismo, epilepsia também estão na fila já para ter liberação pelo SUS. Olha que top. Essas pessoas precisam. E assim, hoje, por exemplo, para você comprar, você pede para uma farmácia, né? Você prescreve. Você faz a liberação pela Anvisa, pelo site da Anvisa, e aí você entra em contato com essa farmácia, ela vai importar esse produto para você. Caraca. E é caro por isso. A hora que a gente tiver legislação para que isso seja viabilizado, aí Fica mais barato. Né? muito mais, assim. E a tendência de você liberar pelo SUS
é enorme, né? Enorme, sim. Não, se Deus quiser, o caminho vai ser mais fácil do que a gente imagina. Precisamos. Minha amiga, é o seguinte. Foi muito bacana a conversa. Ai, foi demais. Eu adorei também, adorei. De tudo isso que a gente falou, eu quero que você chegue uma pessoa lá no seu consultório ou algum amigo que fala, baseado nisso que a gente falou, pense numa frase que você vai ajudar a pessoa a destravar e aceitar esse tratamento. Não é normal ter dor. A gente não pode aceitar isso. Então a minha frase é, não é normal. Legal. Não é normal. Até quando a gente vai normalizar que a gente pode ser menos? Não, você nasceu para ser feliz, cara. A gente só precisa da chave certa. Então a minha frase é, não é normal ter dor. Cara, e isso é muito amplo, né? Essa frase é muito ampla, que legal. Serve para muita coisa. Para muita coisa. Para muita coisa. Porque às vezes é o que a gente tava brincando do efeito touro. Você tá com uma caixa de 200 quilos nas suas costas, você nem percebeu. Oi? Será que você tá se olhando mesmo? Boa. Catá, obrigado de novo. Eu que agradeço, Foi sensacional. Eu adorei. Tendo mais novidades, a gente marca outro para você começar a deixar a gente mais inteirado do que tá dentro desse mundo. Vai ser topíssimo. A vocês que até agora ficaram aqui com a gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tenham tirado alguns preconceitos ou mitos que vocês podem ter a respeito de todos esses tratamentos. Se você ainda não segue a gente aqui no canal, coloca lá o sininho da notificação, nos siga e compartilha esse super assunto que a gente teve agora. E convido vocês aos próximos episódios. Muito obrigado e até breve.